Deus é um ou é três? Alguns dizem que Deus é três em um. Ele é Deus Pai, Jesus é Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Tem algum respaldo bíblico desta afirmação? Da Trindade, a Santa Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ai, meu Deus! Deus disse, façamos, no plural. Quer dizer que Deus não estava sozinho. Agora calma aí, será que Deus fez o Adão com os anjos? Ou afinal de contas, são três pessoas? Meu Deus! Parece uma questão simples de se responder, mas não. Assim que vamos receber como convidados o nosso querido evangelista Samuel Paulo, teólogo. E vai aqui debater com o nosso irmão Tony Ruben. Este você conhece. Músico, terapeuta, missionário. É mesmo assim, de uma vez, esta palavra ou frase só aparece no nome dele na face da terra. Ninguém mais usa este termo. Tudo ligado, músico, terapeuta, missionário. Não aparece mais em nenhuma parte do mundo. Aliás, começo à minha esquerda, que está o nosso músico, terapeuta, missionário, Tony Ruben, ele que é convidado já, residente desta casa. Meu irmão, muito boa noite. Bem-vindo uma vez mais ao podcast Hora do Gospel. Boa noite, Luís Capoco. Boa noite, nossos grandíssimos irmãos internautas que nos acompanham lá em casa e em diversos lugares. E boa noite à produção da MNA Records. Sim, senhora. Está também o nosso evangelista, teólogo, Samuel Joaquim Paulo, amigo, companheiro de longa data. Né? Para quem conhece a minha história, ele vem comigo desde a rádio escola há muitos anos. Ele ainda lá está, mas pronto, a vida levou-me para outros caminhos e parei aqui. Massamu, bem-vindo ao podcast Hora do Gospel. Homem que fala pouco. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Essa Luís casa Capoco. é sua também. É verdade, sinto-me à vontade porque estar com o Luís Capoco, estar à vontade. Amém. O homem que fala pouco e como ele já acabou de frisar mesmo, é um companheiro de longas datas. E estamos aqui então para cumprir essa jornada, este desafio. E pela primeira vez que cá vim, e desde já quero agradecer a esta equipe nobre. Amém. E esta vasta produção, e não só, a todos vocês que estão conectados, muito obrigado. Então, estejam do outro lado, porque nós estamos aqui para vos trazer um pouco daquilo que sabemos da parte de Deus quanto o tema que nos foi proposto. Viva! Samuel Paulo, é por ti que eu vou começar, porque já perdemos muito tempo, tivemos grandes transtornos, já passamos a nossa rubrica, alguns irmãos já deram os seus palpites, então já não temos mais introdução, vamos atacar o ponto. Afinal de contas, evangelista Samuel Paulo, Deus é um ou é três, à luz da Bíblia Sagrada? Bem, daqui a pouco, diria eu que daquilo que é a luz da palavra de Deus, eu até teria um contraste deste tema, diria que Deus, representado por três. Ok. Ele é um, Sim. mas representado por três. três. Como assim? Exatamente, começamos aí. Yeah. Representado por três por quê? Porque vamos ver naquilo que é a essência do próprio Deus. Deus é aquele que é espiritual, é um ser espiritual. E ele não tem princípio, não tem fim. Ele é o criador de todas as coisas e tudo começa naquilo que é o texto básico, o texto bíblico. Vamos trazer aqui dois textos. Estamos a falar do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Deus está a dizer que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E que domine sobre a terra. Quer dizer, Deus deu a responsabilidade. E o que me chama a atenção é a expressão de dizer façamos o homem.
Ali Deus segundo prova a que... nossa que imagem e semelhança. ele aí prova que não Prova estava que sozinho. não estava sozinho, Ok. estava com mais alguém. Logo não são representantes, são mesmo figuras. Bem, são figuras. Quer dizer, nós depois vamos especificar bem isso. Porque que nós vamos dizer que, na verdade, ele é Deus representado em três, porque cada um tem a sua tarefa específica, a sua missão. Mas são figuras diferentes. Representam numa só pessoa. Ok. Com, com as mesmas características. Ok, figuras diferentes com as mesmas características que representam uma só figura. Exatamente. Pronto, continuando. Então, na verdade, vamos encontrar também no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo, que nós vamos também aqui ver um pouco naquilo que é a essência dessa temática. Já vimos o Gênesis capítulo 26, ou capítulo 1, versículo 26. Na verdade, Deus está a dizer que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E em Deuteronômio também vamos encontrar, na verdade, aí o povo, ou Moisés, a referir-se de que, na verdade, só existe o único Deus. Na verdade, fazia esta menção por causa de quê? Por causa do povo de Israel, que serviam a Deus, mas depois se esqueciam desse mesmo Deus. Então, era necessário fazê-los passar a dizer que só existe o único Deus, que nos dá origem a esse tema, o único Deus, e este Deus é que deve ser seguido. Ok. Que deve ser seguido. Naquilo que é a natureza de Deus, a doutrina de Deus, a natureza de Deus é que Deus, ele é. E vamos encontrar na natureza de Deus, vamos encontrar os atributos de Deus, vamos encontrar que Deus é Espírito, isso vamos encontrar no livro de São João, capítulo de número 4, versículo 24, Deus é Espírito, importa os que adoram, adorem a Espírito em verdade. Então, aí vamos encontrar vários atributos, Deus é onipotente, todo-poderoso, Deus é onipresente, está em todo lugar, Deus é onisciente, sabe tudo, Deus... Então, tudo isto faz parte daquilo que é o padrão, que é o Deus, que é o Deus, o Criador de todas as coisas. Mas ele é um ou três? Deus, ele é um. Este quando se diz que é um, é naquelas questões daquelas pessoas, por isso é que aparecem os deuses. E quando se refere de Deus é um, é para fazer menção que só existe um Deus verdadeiro. E esse um Deus verdadeiro é um ou é três? Porque diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bem, eu explico isso. Ele representa-se em três pessoas. Porém, é trindade. É trindade. Mas a palavra trindade não aparece na Bíblia. Não está na Bíblia. Não está escrito. Foram os homens que inventaram o termo. Inventaram o termo trindade porque perceberam que Deus... eram três figuras. Exatamente. Ela começar com a expressão, diz que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quer dizer que estava Deus mais um, exatamente. Ou se calhar mais outros. Pois, então... Logo, o Deus é um que estava acompanhado. Exato. Por isso é que o próprio Jesus, quando esteve na Terra, ele estava a dizer que no seu capítulo 14, versículos de número 13 em diante, ele vai dizer, ele estava a dar algumas orientações aos seus discípulos. Dizer, olha, eu vou vos preparar lugar, mas não vos deixarei órfãos. Em outras palavras, fiquem calmos, porque eu vou me ausentar do vosso meio, mas eu enviarei o Consolador. E havia dois discípulos, dentre eles, Tomé, que era o mais duvidoso, e o Filipe. E Tomé duvidou, e o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Senhor que nos basta. E Jesus disse, mas Filipe, há tanto tempo eu com vocês, você até agora me pergunta para me mostrar o Deus que vos basta? Se você estiver a ver a mim, você está a ver o Pai. Eu estou a representar o Pai na terra. Está a representar, quer dizer que ele é uma pessoa, mas está a representar o outro que está no o céu. Outro. Está bem, eu já volto para si. Está a representar, Jesus representou Deus, logo ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Sim, senhor. E no céu estava um Deus. Exatamente. Okay. Vamos depois explicar, ele disse que eu vou partir, vou-vos mandar um Consolador, vamos outro explicar Deus isso. que é Espírito. Jesus já estava, volto para si. Jesus estava na terra 100% humano e 100% espiritual. Ok, está bem, okay. Já volto para si, Samuel Paulo. Tony Ruben, a questão é a mesma. Afinal de contas, Deus é um ou é o três? Muito obrigado, irmão Capoco. É muito triste
É muito triste falar desse tema. Porque Triste por quê? Porque existem até pessoas fanáticos que são capazes de fazer-te mal por causa da maneira como eles creem. É complicado. Infelizmente. Eu tenho já, infelizmente, alguém no Facebook que prometeu-me dar chapada. Assim Mas mesmo. por quê? Exatamente. Por causa das verdades que eu tenho estado a partilhar. Prometeram-te galhetas. Assim mesmo. Mas daqui a assim pouco mesmo. é parabenizar o irmão, porque Sim. se prometer-lhe porque está fazendo, Está fazendo Está um bom escrito. trabalho. Amém. escrito. Está escrito. Isso Ok. São bônus, faz Sim. parte do evangelho. Ok, vamos deixar que a Bíblia fale e muito mais alto do que as nossas vozes, do que as nossas opiniões. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em Moisés, Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Marcos 12, nos seus versículos 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, só parando ainda por aqui, vamos agora à Trindade, que todo mundo fala. Tenho aqui o meu dicionário que define a Trindade, diz assim: principal mistério do cristianismo, numa só natureza, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, festa da Igreja Católica, que comemora esse mistério. Terceiro, divindade tríplice nas religiões pagãs. Grupo de 3 pessoas ou coisas semelhantes à tríade. A Trindade é uma doutrina católica. E todos quanto professam a Trindade são católicos. Tem que olhar para aquela câmera, meu amigo. Todos quantos professam a Trindade ou tenham essa fé, é uma igreja católica. Não vamos aqui dar voltas. São totalmente católicos. Só. Quer dizer que o evangelista diz que o termo trindade, ele foi claro em dizer que não está na Bíblia. Não. Ok, mas a minha questão ainda não foi respondida. Deus é um ou é 3? A Bíblia respondeu que é um. Ok. Agora não sei como é que os outros podem compreender. Tem vários outros textos que nós vamos aqui abrir. Mas o evangelista deu uma explicação como é que Deus é representado. Ele diz que Deus é um em 3. Mas isso não está escrito. Tem que perguntar ao evangelista, mas ele tem bases. Bem, Sem problema, nós estamos aqui para vamos isso. aqui nos situar. Aqui não viemos para falar de igreja. Nem são chamados aqui os nomes. Nós somos chamados para falar de B ou de C. Amém. Falar da palavra. Da palavra de Sim, Deus. senhora. Queremos dizer o seguinte: se aqueles que creem e eu frisei aqui em dizer que a palavra doutrina ou trindade não vamos encontrar ela escrita na Bíblia, mas a Bíblia por si mesma ela vai nos situar que vamos encontrar naquilo que é a natureza de Deus, a sua santidade. Deus não trabalha sozinho, ele tem a sua equipe de serviço e cada um deles tem a sua missão específica. Vamos lá ver, Jesus veio na terra fazer o quê? Veio cumprir uma missão. Primeiro que Deus não poderia vir na terra em si mesmo. Deixou a sua natureza, a sua santidade, o seu trono, e fez-se homem, nasceu numa família que teve a sua origem, que é Maria. Por isso é que Jesus não teve pai biológico. Então, Jesus veio cumprir a sua missão. A missão que veio cumprir é a missão do Pai, de salvar as almas perdidas. Por isso é que em Lucas, no seu capítulo 19, quando Jesus teve encontro com Nicodemos, ou com Ezequiel, quando Jesus passava e Nicodemos subiu na árvore, na figueira brava, e Jesus, percebendo que estava aí um homem, mandou-lhe descer e dizer que convém-me hoje pousar em sua casa. E dizia o que mais? Nas últimas palavras que Jesus falou ao Ezequiel, diz que a salvação veio nesta casa hoje. E a nenhum outro nome há salvação senão na pessoa de Cristo, Jesus. Então, Jesus veio cumprir uma missão. Veio cumprir a missão de quê? Do Pai. Logo, naquilo que é a natureza de Deus, na sua essência, naquilo que é a natureza de Deus, então, a Trindade indica o Velho Testamento. Vamos encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento. Neste caso, nos estudos que se faz sobre
a divindade, a trindade divina. Então, cada um deles tem a sua missão. Jesus veio para salvar a humanidade. Depois ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos, mas vou vos enviar o Consolador. Em outras palavras, estava a dizer, enquanto eu me ausentar fisicamente do vosso meio, virá alguém que será o Consolador, que vai vos fazer lembrar de tudo quanto eu vos ensinar. E vocês vão fazer melhores milagres e maiores se vocês guardarem os meus mandamentos e fazer a vontade do meu Pai. Ok, Tony Ruben. 1 Coríntios capítulo 1, versos 19. Porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Veja o que é que isso vai se cumprir em nossos tempos. Palavras de quem? Palavras de apóstolo Paulo no livro de Coríntios. Exato. Falava para quem? Exatamente. Falava para o povo de Corinto. Ok, deixa-me só dar aqui uma clareza. Eu fico tão triste, alguém que estuda desde a iniciação até não sei qual é o nível, por exemplo, onde na verdade nos foi ensinado, no que se diz sabedoria do mundo, que a palavra plural começa a mais de uma pessoa. Quer dizer, de 2 para adiante já é plural. E quando temos uma só pessoa, estamos perante o singular. Tão triste e erroneamente, muita gente interpreta o livro de Gênesis capítulo 1, nos seus versos 26, dizendo que Deus disse façamos, então eram 3. Mas é complicado, isso é inconcebível. Qual é a melhor explicação? Façamos não é plural? Façamos, eles dizem que o plural começa de 3. Quem diz isso? Deus, por exemplo, quando fala, façamos, não estava a falar para 3 pessoas, não, ou para mais 2 pessoas para além dele, não. Deus fala para seu filho, a Bíblia nos prova isso. E vamos abrir. Porque a Bíblia, quando Deus Nesse caso, diz, Deus falou para Jesus. para Jesus, seu Só. filho, só. Ok. Está escrito. Vamos ler. Sim, até ali entendemos. Ok. Falou para Jesus. Falou para Jesus. Ok. E muita gente, quando vem para defender a Trindade, diz está ali o verbo, façamos. Então, se façamos, pronto, falou para Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas isso não é bíblico. Espírito Santo não estava lá. Não. Mas olha, o Espírito Santo existe desde a iniciação, desde a fundação do mundo. Desde que nos provem que Deus Olha, falou para em 2 Gênesis, pessoas para em além Gênesis, dele. em Gênesis capítulo 1, se leres o primeiro versículo, vais encontrar, lê bem esse versículo e interpretá-lo não de forma da mente humana. Certo. Porque até Jesus dizia ao Nicodemos, quando Nicodemos, o príncipe dos judeus, foi ter com Jesus de noite, Jesus disse para ele, olha, ele foi ter de noite com Jesus por quê? Porque foi procurar. Por quê? Primeiro é que ele era uma pessoa na sociedade muito importante. Homem da elite. E foi procurar Jesus de noite. Disse, bem sabemos, e veio com palavras bonitas, a enfeitar. Bem sabemos, Rabi, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E ele procurou saber o que era necessário para herdar o reino dos céus. Jesus disse para ele, olha, meu caro, para entrar no reino dos céus é necessário nascer das águas e do Espírito. E Nicodemos está a dizer, mas será eu já sou adulto? Será que eu devo entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Era carnal. Não entendia as coisas espiritual. Então Jesus disse, não, olha, para te dizer mais, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Então a Bíblia não se interpreta conforme a nossa mente, que a Bíblia interpreta-se por si mesma. Nesse caso, o Tony Ruben está a interpretar segundo a sua mente. Porque o Espírito Santo ele já parou na terra, na face da terra, na criação da terra. Quando Deus está a usar o verbo, a palavra, em dizer que haja, o Espírito Santo parava sobre o quê? Sobre as águas. Se ler em Gênesis, sim, está lá. Gênesis capítulo 1. A terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus. E aí, olha, no capítulo número 2, tem um estudo aí profundo. Quando você diz que a terra era vazia e sem forma, é porque houve uma invasão daquelas... Desculpa, que nós nem imaginamos. Bebe ainda um pouco de água também. Não imaginamos. Então, nós não podemos interpretar a Bíblia conforme a nossa mente nos manda. É um recado direto para o É um recado, sim, é um recado, porque a Bíblia não pode ser interpretada conforme nós queremos. A Bíblia ela deve ser interpretada na sua verdadeira essência.
Então, por isso é que o Espírito Santo é alguém muito importante e eu considero ele até como o conservador da igreja, porque faz lembrar tudo que você vai fazer. Tony Ruben. E sem o Espírito Santo a igreja não teria sentido na terra. Pronto, Tony Ruben. Muito obrigado. Isso é perigoso. Muito, muito perigoso mesmo. Vamos agora começar com Gênesis 1, já que pediu. Né? Leia e interprete. Sim, exatamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos Esse para Espírito de Deus refere-se a quê? Agora é minha vez de falar. Então gostaria que pudesse me ouvir também. Agora vamos analisar aqui esse texto e o contexto. Quando o verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, em primeira instância nós temos que saber interpretar duas formas. Primeiro na forma natural, depois na forma espiritual. O evangelista não está a saber interpretar isso, é isso que... Certo, Okay. não está. Certo, vamos lá ver. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Primeiro, que sem forma é esta? Literalmente, a terra não estava ainda formada. E depois, e vazia. Vazia por quê? Porque não havia habitações, não havia plantas, não havia seres, não havia absolutamente nada. E depois diz o Espírito de Deus separava no meio, ou seja... Pairava. Exatamente. Agora vamos analisar. Primeiro, na Bíblia King James diz o Espírito de Deus, não é? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas a Bíblia Jerusalém vai definir o que é o Espírito, por exemplo. Diz assim, o sopro de Deus... O sopro de Deus se movia sobre as águas. Vamos analisar. A palavra Espírito vai ter vários conceitos, vai ter vários significados. Nós vamos ver no grego, como rach, ou pneuma, por exemplo, em latim, que vai significar sopro. Como se diz sopro em latim? Sim, pneuma. Pneuma? Pneuma. Ok. Agora, vai ser sopro, vida, poder, vento, força, energia. Espírito. É só a palavra espírito. Ok. Só analisarmos o contexto. Por exemplo, a palavra pneu, pneuma, por exemplo, pneu. Pneu. O pneu, exatamente. Do carro. Dos moto. automóveis, Ok. certo. Pneu por causa do ar, que lhe dá vida, que lhe dá sustento, que lhe dá poder, que lhe dá força para poder sustentar as forças de gravidade que ele pode, por exemplo, carregar. Vamos agora analisar. Aqui, a Bíblia diz, e disse Deus, verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz é esta? Quem era a luz? Primeiro, o contexto. O verso 3, aqui Deus ainda não fez o sol. E não fez a lua. Que luz é esta que ele está a dizer, haja luz? Então, a luz que está a se referir aqui, é seu filho, que é Cristo. Haja Quando luz. disse haja luz na Haja terra, luz. estava a falar que Não, haja Jesus. Jovem, é assim. Então, vamos, Preste deixa eu terminar. atenção. significa Essa dizer, ideologia... só antes, Não. ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Não. Em poucas palavras, estava a dizer que o mundo existia, mas sem Deus era treva. Sem Cristo era treva. Por isso que ele disse que era Então, sem forma. Exatamente, vazia. Não era a natureza, Não, não era a ainda- natureza. Pouco, da terra. E agora? essa é a interpretação dele. Ok. Esse na é o juízo aplicabilidade- dele. Isso não é a interpretação da Atenção, Bíblia. na aplicabilidade, vamos chegar. depois Não, ele vai não responder. é, não é. Ele vai responder outras questões Não. aqui. Então, Eu veja quero que agora, responda. aqui agora nós vamos encontrar a questão, e haja luz, a Bíblia vai responder sobre isso, haja luz e houve luz. Agora, o que a Bíblia vai, o verso 4, e viu Deus a luz que isto era bom, e Deus Deus separou a luz das trevas. Cristo foi separado do mundo. Cristo veio, representou o Pai, Isso é a tua aplicação. e Isso não é teve, a Bíblia vai dizer isso, vai Não. responder, não há problema, temos tempo, depois a Bíblia vai falar sobre isso. Então diz, Jesus Cristo foi separado do mundo, viveu no mundo como homem, mas nem sequer seguiu as paixões do mundo, nem sequer. O verso 5 vai dizer, e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Quem é verdadeiramente a luz? É Cristo. Vamos provar. Agora podemos provar. Nós vamos provar. Evangelista, Espera aí. já Estava a vou dizer- você, mas já estou Tony Ruben. Não, mas já vamos só um minuto, provar. Tony Ruben. Mas Certo. ali, esse Gênesis 1 é Espera mesmo aí. criação do mundo. Certo. É Então, criação, não qu- inventa outra Certo. coisa. Quando ele diz haja luz, estava a Certo. falar Jesus ou mesmo luz porque o mundo era escuro? Capô. Certo. Aí leste que era trevas Deus- sobre o quê? Deus estava a criar condições para o homem viver. Ok, Ok. é assim, Essa é a deixa-me só realidade. responder, já que a questão foi Aquele feita para mim. conceito- Atenção, já que a questão foi feita para mim, nós primeiro precisamos saber.
A vez que eu já vim aqui, eu já havia dito que nós precisamos conhecer o método de interpretação bíblica. Olha, porque se nós não conhecermos o método de interpretação bíblica, da tua interpretação, não é o meu método. É o método, é o método é o método que a igreja confessa, mas é o método errante. Sim, eu vou tomar as escrituras, já que o meu amigo a terra, precisa. Diz a assim, terra sem forma é vazia. Tá bem, diz assim. Sabes, eu vou se ler. referir Não, de deixa quê? eu vou ler. 1 Coríntios 15, diz assim, verso 46. Eu vou tomar a leitura, diz assim, mas não é primeiro o que é espiritual. O que é? Trata-se Não de é primeiro o que é espiritual. E ele vai continuar a dizer assim, mas o que é natural e depois o que é espiritual. Quando Deus fez Adão, primeiro qual é a carta? fez Qual é a carta? Carta de Coríntios 15, versos 46. Essa primeira carta fala sobre o quê? Não, quem tem que fazer pergunta aqui é o irmão Capoco. Porque senão também eu lhe vou fazer perguntas tu estás e a aqui nós não vamos nos entender. Deixa-me terminar. Espera aí. Então, vamos ver. O verso 46 nos está a dizer assim. Primeiro é o homem natural e depois é o homem espiritual. Quando Deus fez Adão, primeiro fez o corpo, o lodo, é o homem natural. E depois ele soprou o fôlego da vida. Isso é sabido até na escola dominical. Então se sabe, presta atenção e vamos dar seguimento. Agora, quando se compreende qualquer texto, primeiro deve-se compreender no sentido natural e a posterior fazer a aplicação, que nós chamamos de aplicabilidade, que são múltiplas aplicações que nós temos que ter, porque cada texto tem um objetivo espiritual para ser cumprido. Veja, quando a Bíblia nos diz no verso 5 do capítulo 1 de Gênesis, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, vamos abrir para João para fazermos o cumprimento espiritual. João capítulo 9, e eu vou tomar a leitura, capítulo 9, no seu versículo 5. Olha o que Jesus vai dizer. Primeiro 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Depois vai dizer, a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Está aqui a aplicação. É para compreender que quando Deus diz, haja luz, o que é que Deus estava a dizer? Estava a introduzir o seu filho no mundo pecaminoso, no mundo obscuro, no mundo de trevas, no mundo onde não há verdade, no mundo onde o maligno habitou. E Jesus vai voltar a repetir, livros de João 8, nos assim. seus versículos, eu vou ler. Só um minuto, Evangelista, já vamos estamos a trazer... João 8, versículos 12, diz assim, veneno. então não, depois Jesus, vais ressalvar, vamos só João 8, versículo 12. Para então terminar Jesus, mesmo para o outro falar. Certo, João 8, versículo 12. Então Jesus tornou falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu preciso compreender que quando a Bíblia está a se referir haja luz, mas haja luz como? Uma pergunta. Se Deus é luz, então para ele dizer haja luz, tinha escuridão? Como é que ele vai dizer haja luz? Luz não, mas quê? aí leste que tinha... Como é que é? Sim. Lê só de novo Gênesis. Exatamente. Lê só. Essa é a interpretação não, do perigo. Só um minuto, já vais ressalvar. Veneno. Exatamente. Diz o quê? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ponto. Como entender esta parte? Certo. Trevas era... Sim. Era escuridão, não? Sim, a escuridão. A primeira aplicação natural é que vai significar dizer que o mundo não havia absolutamente nada. Não tinha nada. Primeira Por aplicação. estar escuro, ele disse haja luz, houve luz. Não, Depois separou o dia e a noite. Certo. Pronto, já volto para si. Certo. Evangelista, por favor, tenha bondade. Meu caro, aqui não vamos trazer veneno nos membros, nos crentes, porque é assim. E constitui-se um perigo. Aquilo que Deus não mandou falar e você inventar os teus conceitos. Esse texto de Gênesis, no seu capítulo número 1, fala da criação da terra. Quando está a dizer que haja luz, é mesmo luz natural. Que luz? Luz natural. Mas natural de onde? Que luz? Jesus luz é artificial? Espera, presta bem atenção. Não, disseste luz artificial? Espera aí, presta atenção. Sim. Não me interrompa. Aqui Também estavas a interromper? Aqui é para aprender. Certo. Para aprender. Os conceitos, Gosto de aprender. os ensinamentos que têm levado noutras igrejas. Certo. A heresia. E porque também naquilo que nas doutrinas, existe doutrina de erologia.
nesse caso, os erros graves que a Bíblia não disse, nós trouxemos o nosso conceito e trouxemos em dizer que assim diz o Senhor. Isto é perigoso. O perigo é Deus em três. Isso fica até no perigo de ser falsos profetas. Vai mostrar o terceiro Deus aqui. Hoje, o irmão não vai sair sem mostrar o terceiro Deus. O Espírito Santo é. Vai mostrar assim. Tá vendo? Eu vou lhe mostrar com a Bíblia. Certo. Tá bem. Certo. Então, se não Tô bem acredita, disposto para isso. não desvia eu vou Sim, lhe deixa só dizer. terminar. Dizer que Gênesis capítulo 1 está a falar mesmo da criação. Jesus o quê? Deus usou palavra, verbo. Certo. Haja. Certo. Tá bem? Haja luz. Concordo Houve com luz. isso. Concordo. Tá bem? Jesus usou palavra. Mas quando chegou na situação... E quando a Bíblia está a dizer que a terra era sem forma e vazia, sabe o que aconteceu nesse período? Na queda do Lúcifer, de Satanás, houve uma destruição total e Deus teve que refazer, teve que fazer o quê? Quando chegou na fase de formar o homem, que era boneco, disse que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quando Deus está a dizer que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, não está a dizer do corpo físico, está a dizer do caráter, a moral espiritual. A moral espiritual. Por isso que nós, como crente, nós temos uma característica de uma moral espiritual. Concordo. Por isso é que o homem é constituído como quê? Corpo, alma e espírito. Vou lhe fazer outra confusão. Alma, corpo, alma e espírito. O homem está constituído assim. Já que o inimigo, que a Bíblia se refere no capítulo de número, no versículo de número 2, que a terra era sem forma e vazia, aí faz-se um estudo que quando Lúcifer foi corrido do céu, ele destruiu e desceu com a terça parte dos anjos da terra. E a terra estava sem forma e vazia. E Deus constitui, a terra foi criada por Deus. Deus criou enxoval para o homem viver na terra. Deus criou condições para o homem viver na terra. Por isso é que Deus estava a dar responsabilidade a Adão. Adão, você vai cuidar do jardim do Éden. Eu criei essas condições. Você vai cuidar do jardim. E quando Deus dá responsabilidade do homem, é porque Deus criou as condições para o homem viver plenamente na terra. Santo. Mas o que ocorreu no período que Deus depois fez o homem? Quando Deus fez o homem, ele está a dizer, agora já não vou usar a palavra que é verbo, vou usar matéria. Agora é as mãos. Agora é as mãos. Ok. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Nesse caso, o Tony Ruben disse que este plural, Samuel Paulo tem entendido mal, porque referia-se Não, ele é que apenas entende mal. Deus e Jesus e mais ninguém. Ele acha que só existe, quer dizer, Deus, Jesus e o Espírito Santo não servem. Se ele procurar saber que ele é missionário, é que tipo de missões faz e quem lhe acompanha, porque Jesus já não está mais com ele aqui na terra. Quem lhe acompanha nas suas missões, quem faz lembrar os crentes das atividades que realiza. Então Jesus não vai deixar uma mentira e dizer, olha, eu vou na casa do meu pai vos preparar morada, para onde eu estiver, estejais vós também, mas eu vos enviarei Consolador. Quem está a dizer isso é Jesus. E Jesus cumpriu na íntegra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos encontrar aí que os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos em Jerusalém, no mesmo lugar, esperando a promessa de Deus. Que promessa é essa? O Espírito Santo, Está bem. que governa a igreja. Está bem, já volto para ser evangelista. Tony Ruben, por favor. Ok. Quando alguém morre, muita gente diz que a tua alma descansa em paz. Gênesis capítulo 2, nos seus versos 7, diz o seguinte: soprou nas suas narinas, ou seja, eu posso começar por aqui, diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. Soprou nas suas narinas o sopro da vida. Eu dizia que o Espírito Santo era vento, sopro, poder. Quer dizer que aquele sopro era o Espírito Santo. Certo. E ele diz que soprou ao homem em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Quer dizer, não é possível o homem viver sem o Espírito. Agora, vamos analisar.
se Deus aqui soprou em suas narinas e o homem se tornou alma vivente, quando as pessoas dizem que a sua alma descansa em paz, como? Pode a alma viver fora do corpo? Pode o corpo viver fora da alma? Mas o fôlego e a matéria é que constitui a alma vivente. O que me faz ser humano, o que me faz homem, o que me faz pessoa, é pelo facto de eu ter um espírito que me foi soprado, isto que me deu o título de quê? De homem. Porque eu sou a combinação de matéria e sopro. Tornei-me alma vivente. Agora, vamos analisar espírito. Mas esse espírito é um Deus diferente do Pai, do Filho? Ou, finalmente, quem é este? Vamos abrir. João 20, 22. Já que tocou no assunto de que os discípulos foram, né, soprados, João 20, 22. Não foram discípulos soprados, não foram mas soprados. estavam à Ou seja, espera sim. que se cumprisse a promessa Assim do mesmo, do Consolador. Espírito Santo. É Ok. ali onde eu quero chegar. Veja, diz assim, João 20, 22. Eu vou tomar a leitura. Diz assim, e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Soprou. Não desceu. Não. Nada desceu do céu. Não, ele diz assim, está aqui, está escrito. Eu não sei se Qual é tem o uma texto? Bíblia. Qual é o texto? Pode abrir, eu posso lhe convidar até ler na tua Bíblia. João 20, verso Esse 22. aqui- Não, eu James. estou a falar de Lê Atos dos Apóstolos, capítulo Não, 2. é a minha vez, eu estou a ler João. Não, lê Atos. Não, abrir então Atos, prepara mas deixa o eu Atos, terminar. evangelista. Prepara o Prepara, Atos dos não, Apóstolos. prepara Vamos Atos, ali ele terminar. fica com João. Eu Vai tô lá. aqui com- eu No posso João, ler. segundo O João... colega está a interpretar Certo. mal a Bíblia. Só um Tá minuto, bem. evangelista, só um minuto. Nesse caso, enquanto Certo. um Isso é missionário... um perigo. Lê- Está a fazer missões mesmo? Exatamente. Então, Não. É só deixa- missionário de não está a fazer missiologia. Pronto. Porque isso me constitui um perigo. Você está a fazer missões fora das localidades, está a colocar veneno. Então estás aqui para salvar. O antídoto está em ti. Sim, senhor. Sim, Esse eu já vou- veneno já- tem já- que ser desintoxicado hoje. Então prepara aí a matéria. Isso é veneno terrível. Então prepara a matéria. Tony Ruben, por favor, podes continuar. Eu quero só chamar uma atenção ao meu convidado. Nós Não, eu somos sou enviados- convidado do Capoco. Não, bem, somos, não faz estamos, mal, somos todos irmãos, convidados, estamos todos convidados. partilhar Mas aqui. São... estamos aqui para defender a doutrina. Está bem. tá Sim, bem. mas na paz, quero- não é? eu quero- Na paz, no Não, mas no eu amor, estou na preocupado. fraternidade, Fazer na missiologia, irmandade. essa é outra questão. Fazer missões. Agora, se a questão é só ser nome, não está a fazer missões, fico à vontade. Mas se tiver a fazer mesmo missões, no sentido verdadeiro de missiologia, fico preocupado. Tá bem. Está no uso da palavra o nosso querido Tony Ruben. Termina a sua ideia para o evangelista retomar. Certo. Nós, na verdade, não estamos aqui para fazer confusão. Nós estamos aqui para dar clareza a tudo quanto as Não, pessoas clareza precisam no saber. sentido Deixa-me positivo, não negativo. Meu amado irmão, os cristãos não devem ser como políticos. Ok? Nós não estamos a fazer política. Mas estamos o- a falar de Deus. mas o E os veneno- cristãos, atenção, não O importa. veneno, Atenção, deixa-me terminar de falar. quando entra para sair... Evangelista, vamos só deixar ele terminar, depois... Mas é só tomar a palavra e falar o que é necessário. Sim, ele toma, depois também vai ser a sua Ok. vez. Por favor, Tony Nós Ruben, estamos no termina. debate. Termina aí. Volto a tocar no mesmo assunto. Para o nosso irmão, teólogo, né? João, 1 de João 4, nos seus versículos 5 até 6. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Verso 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Se o irmão é de Deus, então começa a ouvir. Se continuar a fazer confusão, o espírito de confusão não é nosso. Estamos aqui para testemunhar a Deus, vamos nos ouvir. Está bem. Eu posso ouvir, se tiver uma dúvida, questiona-me, eu vou responder. Se eu tiver, também faço uma questão ao irmão, porque ou somos de Deus ou somos do mundo. Vou repetir. Mas é assim, vou esse- repetir. esse Ouve. texto- Vou repetir. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro é o espírito da confusão, contendas, procurar deturpar para que as pessoas não percebam. Porque, na verdade, Provérbios nos diz, aquele que se inclina a ouvir torna-se sábio. Mas aquele que não gosta de ouvir, adianta-se falar, peca.
Tá bem. Então precisamos cada vez mais ouvir. Eu ouvi atentamente e, claro, estou disposto a ouvir-lhe mais. E que o irmão também tem que me ouvir. Tá bem, Pode então- discordar, podes falar. Tá bem. Mas Evangelista, só um então, minuto. eu acho Evangelista, que só um é minuto. olha, está a dizer de novo acho. Vai roubar o tempo. O tempo não, estás é um a recurso roubar muito renovável. tempo. Já Então, falamos vamos dar a disso. sequência. Tá bem, Evangelista, já volto para si. David. Já Seja volto, objetivo. já ok. volto para si. Tá bem, vamos lá. Tony Ruben termina para o Evangelista falar. Tem Por que ser favor. objetivo. Tá Não, bem, mas quem Evangelista, pede tá bem. objetividade aqui é o irmão Sim, Capoco. sim, tá não. bem. Mas agora, quando faz comparação, segurar João, ler e fazer a tua interpretação, estás a querer dizer que nós estamos aqui para fazer confusão. O irmão aceita que o Espírito de Deus habita na confusão? Não. Não, Pronto, mas então... quem está a fazer? Nós estamos num debate. Isso é confusão que está a fazer. Não, olha, é assim... tu estás a fazer confusão Não, com as evangelista, sagradas. só um minuto. Evangelista, só um minuto. Fazer Vamos chamar aqui o Espírito Santo, porque mesmo. o Eu na debate... confusão não falo. Não, Se ele continuar o a fazer debate confusão, é não falo. saudável. Vamos beber um pouquinho d'água. fala, Vamos jovem, beber um fica à pouquinho vontade. d'água. E pronto, estava no uso da palavra... Usa a palavra. O Tony Ruben. Então, vamos fazer assim. Tony Ruben fala, o evangelista vai ouvir, depois também vai tomar a palavra. Ele estava a ler em João, estava a falar sobre o Espírito Santo que não desceu, simplesmente Jesus soprou. Ok, então pega a sua base que Essa é diz que mais. ele desceu. Então, quando ele terminar, pegas aí. Combinado. Ok. Prontos. Porque se os dois falarem ao mesmo tempo, lá em Assim, casa sim, sai exatamente. distorcido e Certo. prontos. Ninguém E compreende lá nada. vamos. Um beijinho à pastora Madalena Santos, que se estivesse aqui, não sei o que seria do Tony Ruben, porque ela que... Ô, Tony Ruben! Sim, por favor, termina a sua ideia. Então, eu vou ler o verso 21 e depois o 22, que eu estou a fazer menção. João 20, versos 21. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Promessa de Jesus Cristo. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Mas o Deus Espírito se assopra. Esse Deus Espírito que tem que lhe assoprar, Deus Espírito. E como muita gente erroneamente diz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um erro. Não está escrito. Na Bíblia deles talvez. A minha Bíblia não diz isso. Essa é King James. King James de 1611. Original, Sim, 1611. exatamente, Deve 1611. custar a versão uma fortuna. 1611. Né? Essa Agora, Bíblia veja. É rara. Aqui diz, ele assoprou o Espírito Santo. Assoprou o Espírito Santo. Agora, Na sua versão diz que ela soprou o Espírito Santo. assim mesmo. Ok. Não é só na minha versão. Acredito que a Bíblia dos outros irmãos, acredito que se ele também abrir, também vai dizer. Agora, vamos para ali. Se dizem que o Espírito Santo é o terceiro ser na divindade, como muitos dizem na trindade, que isso também é um outro pecado, isso é catolicismo para mim. Vamos lá ver. João 10, nos seus versos 30. Aqui, a minha Bíblia, Cristo afirma: eu e o Pai somos um. Outras pessoas dizem que a trindade é a união ou o conjunto de três pessoas coeternas. Erroneamente falam isso, mas o próprio Cristo na boca dele diz: eu e o Pai somos um. Por que não diz eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Quem é o Espírito Santo? É o Filho de Deus ou o primo de Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? É avô de Jesus? É quem? Aqui Cristo diz: eu e o Pai somos um. Tá bom. Se eu e o Pai somos um, quem é aquele que quer adicionar o terceiro ser? Vamos buscar a essência. Para terminar, porque Primeiro, eu acho que exatamente. também já é o momento do evangelista. A princípio, vamos agora para Provérbios, para desfazer a mania, ok? Desfazer a mania, a rebelião das pessoas que dizem que verdadeiramente Cristo, o Espírito Santo e o Deus Pai criaram verdadeiramente os céus e a É terra. rebelião. É rebelião. Tá bem. Isso é rebelião. Está bem. Provérbios 8. Eu vou ler o versos 22. Vou começar ali. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Quem fala é Jesus Cristo. 23. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. 24. Quando não havia profundidade, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Eu, não disse nós. Eu fui gerado. O verso 27 diz: eu estava lá. Não disse nós estávamos lá. Eu estava lá quando ele. Não disse quando eles. Veja aqui que temos duas personagens principais.
Cristo falando para o Pai, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando ele fortificou as fontes, quer dizer, Cristo a dar testemunho do Pai, quando ele, eu, quando ele, eu, quando ele, eu, não quando nós, ele, ou não quando eles, eu. Está bem, obrigado. Evangelista, por favor, o tempo é seu. É verdade. Nós dizíamos antes que vamos deixar aqui a mania de fazer citações da igreja, e porque não é bom, que quem fica muito citando outras igrejas porque está inseguro naquilo que ele faz. Mas vamos evitar isso, porque não adianta, porque a igreja não salva ninguém. Queremos dizer aqui, no capítulo de número 14, São João, vamos começar aí, São João capítulo 14, aqui Jesus, ele estava a preparar os seus discípulos. Jesus sabia que a sua missão está terminando na terra, depois que ressuscitou, ficou 40 dias e 40 noites instruindo os seus discípulos, dando-lhes segurança. Em dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus a dizer a seus discípulos. E foi mais além. Jesus começa a dizer agora, no versículo de número 4, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé era discípulo de Jesus, mas até o momento que Jesus estava com ele, não sabia quem era o caminho. É problema. Muitos estão na igreja também, outros são servos, mas não estão ainda salvos, não conhecem o mestre, não conhecem o caminho. E Jesus aqui agora vai fazer a questão a Tomé. Disse-lhe, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não está a dizer que ninguém vai. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Significa dizer que Jesus é o nosso intercessor. Ninguém vai chegar-se a Deus Pai sem passar por Ele. Por isso é que Jesus está a dizer que sem mim nada podeis fazer. E vai mais aí. No versículo de número 7, se vós conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Estava a querer dizer que se eu estou com vocês, vocês têm visto o meu Pai, porque eu represento o meu Pai. Amém. Certo? Concordo com isto também. No versículo número 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Outro discípulo também, Filipe, não sabia que Jesus estava com ele, era o mestre deles. Está a dizer, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus respondeu, respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e ainda não os conhece Filipe. Quem viu a mim, vê também ao meu Pai. Dizes, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus aqui interrogou Filipe. Então, os discípulos estavam com o mestre, mas os 3 anos e meio que Jesus fez com os discípulos, Jesus preparou seus discípulos, mas chegou numa fase e disse, não, eu agora vou ter que lhes preparar, porque eu vou me ausentar. E agora, no versículo de número 12, está a dizer, em verdade vos digo, aquele que não crê em mim, esse também... Jesus está dizendo no versículo número 2, em verdade vos digo, aquele que não crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e se as fará maior do que este, porque eu vou para o Pai. Versículo número 3, e tudo quanto pedires em meu nome, Jesus está a dizer, tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele está a dizer mais, no versículo número 14, se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, Jesus está a dizer que em meu nome, eu vos farei. Se amardes e guardares os meus mandamentos, tudo vai acontecer. Vamos em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Vamos ver que afinal, o Espírito Santo,
para mim, é o conservador da igreja. O Espírito Santo, ele age como pessoa, ele fala, ele desperta. O Espírito Santo deixa de ser uma força, nem vento, porque força não fala. E outros até falam que é força ativa. Força não fala. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele age como pessoa. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, capô, é aquele que quando você está para pecar, ele fala consigo. Meu filho, não faça isso. Aquela voz que você diz, não, uma voz me falou para não fazer. Para não fazer essa voz. Aquele é Espírito Santo. Não é sopro. Não? Não, sopro é ventania, passa. E vamos ver aqui em Atos. Passou, não tem nada, não é forçativa, aquilo não. Senhora. Então, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, vamos encontrar essa realidade, que eu leio já, no capítulo número 2. Já para terminar, para devolver a palavra? Ok. Porque o tempo também corre, sim. Já não perdoa. Capítulo 2. Ele vai dizer, na verdade, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É ali que eu queria chegar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Esse é o capítulo de número 2, versículo número 1. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam todos sentados os discípulos. Todos sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo se fosse, distribuindo sobre cada um deles, pouco a uma. E todos ficaram cheios do Espírito. Olha só. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em outras línguas. Em outras línguas. Mas as línguas que eram faladas na terra? As línguas que eram faladas eram línguas naturais que aqueles povos falavam. E eles falavam, e porque havia muita gente, as nações se juntavam naquela época em Jerusalém. Todos, cada um ouvia na sua própria língua. Quem era do Quimbundo ouvia a falar na própria língua do Quimbundo. Quem era... Então, é assim que o Espírito Santo... Então, essas línguas não eram língua dos anjos? Não. Eram língua para os homens perceber que Deus... E por isso é que os homens estavam a dizer, mas esses homens não são galileus. Amém. Como é que estão a falar nas línguas que nós próprios somos nascidos, somos entendidos? Então, ratatata não é dessa língua que se tratava. São algumas pessoas também que aparecem aí. Amém. E sabia que existe também muitas manipulações. Não, mas os pastores evangélicos como tu também falam em língua, mas então não existe. Não, língua estranha existe. Língua estranha fala em mistério. É variedade de língua. Mas o apóstolo Paulo diz, quem está a falar língua estranha deve procurar falar baixo para a edificação da sua própria alma. Agora que falamos no microfone... Quem fala língua estranha no microfone, ele deve procurar ter o intérprete da língua. Para o intérprete dizer quem está a ouvir o que está a dizer. Mas essa língua estranha é língua dos anjos, língua de Deus, é língua... É umas línguas também que alguns até fabricam. Tem igreja até que já ensinam a falar língua. Olha, fala em língua estranha. Então, são pessoas fanáticos. Tá bem, já volto para cima. Tony Ruben, por favor, estamos a caminhar para o final. Temos aí menos de 15 minutos. Ok. O irmão missionário... Samuel, evangelista Samuel. Evangelista, obrigado. Ele disse que o Espírito Santo não é sopro. Para mim, estaríamos a invalidar a Bíblia, a própria palavra de Cristo. Eu só não sei se o irmão podia fazer um favor de procurar ler ainda na Bíblia que tem. Deixa só lhe fazer entender. O sopro que a Bíblia diz. Sabe, por exemplo, quando Deus criou o homem e soprou nas narinas, Deus estava a dar vida, a vida humana para o homem viver. Não era espírito? Não. Okay. Sopro. Era só sopro. Por isso que eu disse antes que o homem está constituído por corpo, alma e espírito. Ok. A alma é o quê? Não conhece a alma? Não, eu não conheço. Quero conhecer. Não conhece? Não conheço. A alma é vida que o irmão tem. A alma é vida. O espírito é aquele que comunica com o irmão. Espiritualmente, o irmão antes de ver que não orou. Aquilo que é espírito. O espírito é que se comunica com o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, Espírito de Deus é uma pertença? É um genitivo? Ou esse Espírito de Deus é um ser? Espírito de Deus. É espírito que comunica com o Espírito do... não é Deus. Espera aí, jovem. Não é Deus. Eu não sei. Não, para não fugirmos do Espera aí. Só que é minha vez de falar. Eu disse, não, estás a me fazer questões. Exatamente. Eu estou a responder. Assim mesmo. Eu estou a explicar o jovem da escola dominical em dizer que, na verdade... Escola dominical é o que é isso? Escola dominical é a escola que se aprende a Bíblia, a palavra de Deus. Tem que ser na escola dominical.
Jesus passou na escola dominical. Jesus é o modelo da escola. Os apóstolos passaram na escola dominical. O que é Olha, dominical? Vem da onde? Sabe qual é o problema? Dominical vem da onde? Dominical vem da palavra Não domingo. me traz conceito em dizer. Vamos Não me traz atenção. conceito em dizer que as pessoas eu não vou devem já estudar. responder. Atenção. Eu vou já responder a minha questão. Esse erro. A Bíblia que eu tenho, volto a ler. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou a quem? Se aceitas ou não, Soprou a tens quem? o teu direito. Aos discípulos. Soprou aos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Ponto. O Espírito Santo. Agora, vamos atenção. O Espírito Santo nunca vai ser ventania. Atenção. Eu não sei se vai ou não, mas só estou a Nunca dizer será a minha... e nunca será força. Sim, isso fala com Jesus. Fala com ele. É a Quer interpretação dizer, o evangelista sua. tem que perguntar isso Exatamente, a Jesus. a Jesus. Porque aqui ele está Agora, há uma questão. Ele Para disse, si ele o Espírito soprou- Santo existe ou não? Não, atenção. Eu já respondi há pouquinho que quem faz as questões diretamente... Não, tem que eu ser estou o- a querer perceber assim. Agora, o missionário, deixa-me tentar o missionário falar. parece acredita noutros espíritos, porque Não, espírito, isso- existem também outros espíritos imundos. Ai, meu Deus! Existem espíritos falar. imundos que até também se encarnam nas pessoas. Quer dizer que o missionário está endemoniado? Epa, nós podemos fazer imposição de mão aqui. Vamos orar em nome de Jesus, mas não é o caso dele. Tá um pouco equivocado. Mas fica à vontade, meu companheiro. Estou mesmo equivocado? Lê ainda na tua Bíblia. Não faz isso. Esse sopro. que Lê estás a na dizer, tua Bíblia, irmão. Em vez de falarmos muito, É a lê. interpretação sua. Tá bem, eu não vou falar outra coisa. Lê ainda na Para tua Bíblia. si, atribuis Irmão, ao Espírito irmão Santo evangelista, como que é. irmão evangelista, lê De na tua Bíblia. ministério. Irmão, vai ler ou não vai ler? O problema é a tua interpretação, Não, eu João. estou a fazer uma questão. Podes ler na tua Tu Bíblia ou não me não? podes mandar ler. Oh, então não podes falar quando eu digo que vai ler. Não podes? Não pode dizer que o Espírito Santo é vento. Oh, é mas não é sopro. só o que estou a dizer, é a Bíblia que está a dizer, irmão. Ou usa a Bíblia ou não usa a Bíblia. Por isso que eu fiz a questão. A questão que você se está a levanta aqui fazer é- atenção. missiologia Aham. dentro ou fora das localidades. Eu disse, se estivesse a praticar essa ação, é um perigo e tem que Sabe ser qual é o destituído de imediato. O perigo é estudar a Bíblia na escola dominical. Olha, A palavra a dominical igreja que não tem para- escola dominical Aham. é uma igreja que pode se tornar doentinha. Ah, São ok. metodologias de ensino. Certo. E não se faz questões disso. Ok. É a organização de cada dominação. Ok, Agora- dominical vem de onde? Dominical? Aham. É de domingo. Vem de domingo. E domingo, mostra ainda domingo na tua Bíblia. Domingo para si é que? Não, mostra ainda na tua Bíblia domingo. Domingo faz o quê? Mostra ainda domingo na tua Bíblia. Que quer dizer o quê? Mostra domingo na tua Bíblia. Não inventa, mostra domingo na tua Bíblia. Para si só cultuar Mostra aquele- domingo, irmão. Mostra domingo. Você tá no Mostra, sistema da- irmão. do- Tem Bíblia ou não tem Bíblia? Jovem, você tem não pode Bíblia ser ou não dogma. tem Bíblia? Tem Bíblia ou não tem Bíblia, missionário? Tem Bíblia ou não tem Bíblia? Eu não sou missionário. Tem Bíblia? Ah, então Missionário, ainda mais. missionário é quem Ainda está a mais. fazer missões em sítio Atenção. errado. Assim mesmo. Tá O irmão sabendo? não tem Bíblia. Mostra na tua Bíblia. Muito Você bom. tá Mostra a fazendo tua missões. Bíblia. Irmão evangelista, mostra a tua Bíblia. Está aqui a minha Bíblia. A tua emissão Mostra está a Por tua favor, Bíblia, por irmão. favor, Estás convidado. perdido, João. Irmão. Por favor. Mostra. por Eu favor. faço um apelo. José da Costa, Ah, desliga os microfones, por favor. Ninguém me ouve aí. Desliga os microfones. Ok. Sim, senhor. Ok. Prontos. Evangelista Samuel Joaquim Paulo, missionário Toninho Ruben, conversa quente e claro que nós damos tempo para que os nossos debatedores possam então aqui exprimir as suas ideias também, claro, com respaldo bíblico e isso é um podcast Hora do Gospel, onde para nós a censura não existe, desde que cada um venha com bases e defenda aquilo que fala. Estamos aqui não para criar interferências, mas para que cada um venha expor segundo aquilo que sabe. Falta-nos agora 6 minutos. Nestes 6 minutos, eu gostava de dar 3 minutos finais ao missionário para conclusão e depois 3 minutos ao evangelista também para conclusão, por favor, porque o tempo já não perdoa.
Oh, querias mais. Certo. Não, Ainda podemos não- fazer a segunda parte. Ainda não falei nada. Calma, Tony Rubio, nesse tempo todo não falou nada. Não, porque por causa das confusões. Ai, interrupções. meu Deus! Pronto, Pouco a ok, pouco. eu vou falar. Quando você diz por não favor, falar nada, às vezes é falar muito para não falar nem roubar nada. Está bem, mais está os bem. minutos, Está bem, irmãos, vamos lá. Aproveita o evangelistas. tempo, um recurso renovável. Assim Tá, mesmo. tá bem, evangelista, vamos já. Ok. Por favor, o tempo agora está a contar para o missionário. Ok, muito obrigado. Tem-se dito que Deus é três, Deus é um, Deus é um em três, Deus é três em um. Eu vou tomar aqui a leitura muito rápido, só para que a gente pelo menos saiba que verdadeiramente nós estamos a defender o que está escrito. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, desculpa, Efésios capítulo 4, nos seus versos 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Vamos abrir, ou vamos viajar um pouquinho rapidamente, eu queria falar mais, mas vamos rapidamente. Nas 7 festas judaicas, Cristo estava comunicando alguma coisa para os filhos. Primeira festa foi a Páscoa, que acontecia nos dias 14. Segunda festa foi a festa dos pães ázimos, depois foi a festa das primícias, depois foi a festa das semanas, que era tida como a festa dos Pentecostes. O que significava a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes, após os filhos de Deus reconhecerem que Deus é tudo em todos, então a chuva caía e fazia a semente crescer. E essa festa acontecia após a festa das primícias, que contavam 7 sábados ou 7 semanas, no 50º dia, que era no 50, tipo dia 50, por exemplo, das semanas, então ali acontecia a festa do Pentecoste. E que essa festa do Pentecoste era o simbolismo da chuva que caía para fazer com que a semente germine. E após a ascensão de Cristo, quando Jesus ressuscita e vai para os céus, 10 dias depois, Cristo recomenda dar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo? Era um poder que verdadeiramente os discípulos iriam receber para poderem então fortificar a mensagem, quando na verdade muitos dos fariseus haviam dito que Jesus não ressuscitou e eles precisavam pregar que Jesus ressuscitou verdadeiramente e precisavam de um poder, de uma força sobrenatural que devia vir dos céus para fortalecer a mensagem. A mensagem era tida simbolicamente como uma semente que se precisava germinar. E esse germen devia acontecer então na medida que os discípulos iriam falar sobre Cristo, eles receberiam o poder do Espírito Santo para que a mensagem devia ser uma mensagem frutífera, uma mensagem que devia dar vida àqueles que invalidavam a ressurreição de Cristo. Por isso é que o dia do Pentecoste vai se cumprir também no derramamento do Espírito Santo que Cristo deu aos discípulos para fortalecimento da mensagem aqui. Então, veja, se as pessoas verdadeiramente dizem que o Espírito Santo é um Deus, a pergunta que se diz é, por que o livro de Apocalipse, Apocalipse 22, por exemplo, vai nos falar sobre os tronos, onde vai dizer, eu vou ler, no versos 2 diz assim, no meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzido 12 frutos e dava o seu fruto de mês em mês e folha. Depois ele vai dizer assim, e não, mas, deixa-me só começar com o verso 1, diz assim, e ele mostrou-me um rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, o Pai, e do Cordeiro, 2 seres apenas. E nós não vamos encontrar aqui o terceiro ser como um Deus, como muitos dizem que é a Trindade. A Trindade à luz da Bíblia não existe, isso é um dogma católico que verdadeiramente produziu perseguição a muitos cristãos na era da Igreja Apostólica. Por isso é que quando as pessoas hoje dizem Trindade, eles ainda até erroneamente falam, olha, embora a Bíblia não diz, então se a Bíblia não diz, está a falar por quê? Quem te dá a ordem de falar? Não, porque Igreja Dominical está escrito na Bíblia, os discípulos passaram Não, mas na escola dominical quer dizer domingo só. Domingo, mas veio de quem? Veio do nome de Constantino Domingos. Constantino Domingos foi um imperador romano que verdadeiramente defendia a Trindade e que criou, é o autor da Igreja Apostólica Pagã, ou seja, ele fez o que nós chamamos
tecnicamente as pessoas chamam de uma contrafação daquilo que é a verdade, quando na verdade os discípulos de Jesus haviam batizado em nome de Jesus. O imperador Domingo Constantino, ele teve que inverter a doutrina de Cristo e passaram a batizar em nome da Trindade, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando a Bíblia não faz respaldo bíblico. Está bem. Porque verdadeiramente os discípulos batizaram todos em nome de Jesus para dar a senha do cristianismo. Por isso que nós vamos, vou já terminar rapidamente. Sim, porque eu tenho uma questão aí para terminar. Por isso é que nós vamos encontrar que o imperador Domingo Constantino, ele obrigou os cristãos, ou seja, vai formar uma igreja falsa, uma igreja, diríamos, uma igreja cristã, mas paganizado, misturando o paganismo com o cristianismo, para poder agradar aqueles que eram do outro lado e poder machucar, desfazer aquilo que é a verdadeira essência da palavra de Deus. Quer dizer, quem cultua o domingo adora este senhor? Certo, adora esse senhor, é o nome dele, Constantino Domingos, é o nome dele. Okay. É o nome dele, a Bíblia diz isso. Tony Ruben não cultua aos domingos. Não. Domingo é dia do homem. Porque na altura dia em que do homem é dia do homem. É dia do homem. O homem é quem criou esse dia. O dia de Deus, Êxodo 31, versos 12 a 13. O sábado é o dia do Senhor. É o sinal de Deus. Ok. Para terminar, Tony Ruben, para si o Espírito Santo não é uma pessoa. Não. O Espírito Santo é Cristo. É um sopro. O Espírito Santo está aqui. Podemos ler 2 Coríntios 3, está aqui. 2 Coríntios 3, nos seus versículos 17. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, 2 Coríntios, nos seus capítulos, 2 Coríntios, no seu capítulo 3, nos seus versos 17. Ele diz assim, desculpa, já estava lá no segundo. Ok. Diz assim, o Senhor, está aqui, é o Espírito. Ok? O Senhor é o Espírito. E onde, está aqui, o Senhor é o Espírito e onde quer que esteja o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E Atos 2,36 vai nos dizer, Atos 2,36 vai confirmar, esse Senhor que é o Espírito, Atos 2,36 vai nos dizer o seguinte, saiba porém, né, mas eu prefiro ler rapidamente, diz, saiba porém toda a casa de Israel que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor. Então o Senhor é o Espírito. Se o Senhor é o Espírito, onde quer que o Espírito do Senhor esteja, ali a liberdade. Então quem é o Espírito é o Senhor. E no livro de João 4,24 nos diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, agora a minha questão é, o Espírito é quê? Está bem, para terminar, Deus é um ou é três? Deus é um, diz a Bíblia. Deus é um só. Tá bem. O próprio Cristo fala sobre obrigado. isso. Marcos Tony Ruben, muito obrigado. 12, versos 29. Tony Ruben, músico, terapeuta missionário. Obrigado pela presença, meu amigo. Evangelista, por favor, considerações finais, conclua e pronto. E depois a questão, a última também. Eu saio desse debate triste. Triste por quê? Porque eu tenho a liberdade de cultuar qualquer dia na semana. Okay. Eu não adoro o dia, mas eu adoro o dono que fez o dia. Por isso é que Jesus... Espera aí, jovem. Isso não está escrito. Espera aí, jovem. Não, missionário, agora veja. Deus também está ali doer, por isso que ele quer concluir. Não, sim, tá bem. Isso é conceito do povo lá, que já nem conhece esse povo. E eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus salvou aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, sabe o que aconteceu? Betesda. Sabe o que aconteceu? Jesus disse, olha, ele esperava o movimento das águas. O anjo que via agitava as águas e cada um que entrava aí saía curado. Chegou o próprio dono e foi num sábado. Jesus disse para ele, homem, o que queres que eu te faça? O homem estava justificado. Ah, se eu não tenho homem, quando alguém vem, o anjo agita. Jesus disse, toma a tua cama aí, anda. Foi sábado. Então... Ele disse, adora qualquer dia. Peraí, missionário já. Assim não vamos terminar. Senhor é no sétimo dia, adora o dia, isso não é comigo. Eu adoro a Deus todos os dias. Está bem. E isso não me tira nada. Na escola dominical, sim. Não me tira nada. E eu já disse, deixa de fazer a referência da igreja. Porque daqui a pouco você continuar a fazer missões, vão te prender. E pronto, vamos deixar. É para dizer, para terminar mesmo. Nosso telespectador, dizer o seguinte, isso é muito sério. Deus é fiel com a sua palavra. E a Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão homens que vão profanar o Evangelho. Sim. E cada um quer interpretar da sua maneira a Bíblia. Mas quero dizer que Jesus veio na terra, fez-se como homem, teve uma origem, teve um nascimento, nasceu numa família, teve uma mãe, nasceu, mas Jesus depois ele morreu, ressuscitou e ao terceiro dia
ele ressuscitou e deixou a igreja com uma pessoa que fala conosco todos os dias. O Espírito Santo nos consola, fala para nós. Tudo quanto nós passamos, o Espírito Santo nos faz. Por isso é que aquelas pessoas, quando têm problemas graves, vão dizer, não, eu não tenho palavra para consolar, mas o Espírito Santo vai consolar. Essa é a missão dele. Para mim, o Espírito Santo é o conservador da igreja, ele fala em todo o ser humano. Então, evangelista, Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo, ele fala como pessoa. Está bem. Agora, para terminar, Deus é um ou é três? Deus, Para a câmera. Deus, deixa dizer aqui, abono da verdade, Deus é único que representa-se em três pessoas importantes. Eu refiro a quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo que substitui Jesus, esse é que mantém a igreja na estabilidade. Se o Espírito Santo não ficar na terra, a igreja não vai existir na terra. Por isso é que Jesus está a preparar a sua igreja para vir buscar a sua igreja. E ai daquele que não lhe encontrarem preparado, que depender só do sábado, porque sábado que fez é Deus, então vai ficar na condenação. Sai desse mordenismo, jovem! Aceita Jesus, Jesus é o Salvador e Ele quer te salvar. Deixa de sábado, porque Deus te deu livre-arbítrio para você pensar e Ele entende as tuas decisões. Então, você cultua qualquer dia na semana que você quiser, não é pecado. E não observa aqui o dia de sábado, porque sábado passou! Ai, meu Pronto. Deus. Obrigado. Evangelista Samuel Joaquim Paulo. Na primeira pessoa. Olha aí, já agora seja bem-vindo aqui à equipa destes convidados residentes. Mas eu quero agradecer o meu companheiro. Não, agradeça, o momento é bonito. Tony, gostei de te ouvir. Os aplausos, José da Costa, os aplausos então. Tão do José da Eu Costa. estava tão nervoso comigo, mas é próprio debate, é? Na paz. É? Que eu não... É, Na religiões diferentes, mas isso não nos faz nada. O cristianismo ganha. Sim, o cristianismo Sim, ganha. senhora. Olha, tomem já nota, evangelista Samuel Joaquim Paulo vai voltar, claro, também. Entra aqui para este grupo de convidados residentes aqui do podcast Hora do Gospel. Passou no teste e sim, você vai ver esse rosto mais vezes, assim como você vê hoje o Toninho, pela segunda ou terceira vez. É a terceira, né? Creio. Sim, é a terceira vez, então vais ver ainda mais o Toninho Ruben. E dizer também ali a pastora Madalena Santos. O Toninho Ruben tem paciência de, depois do programa, responder a cada comentário. Sem problema. Então era só isso. A pastora Madalena falou tanto. Deixa só lá, até pode fazer um convite, para mim não há problema. Falou tanto que ela até quis ajudar o evangelista Samuel Paulo a te libertar, porque pronto, enfim. E depois, é só para saber, pastora Madalena, Toninho Ruben depois vai te responder, Sim. então, aí pronto. Olha, mandar uma mensagem lá no meu off para depois eu dar conta. não, já está lá, Madalena Santos, vai lá para os comentários. Ela escreveu muito hoje, ela quase que saía de casa, entrava no telemóvel para vir aqui, porque... A luz das escrituras condena uma mulher ser pastora. É para ela já. Não, tem que falar para aquela câmera. A luz das escrituras, a Bíblia, condena uma mulher ser pastora, ok? Mulher não pode ser pastora. Epa, mulher, fique à vontade. Na tua porque- câmera é aquela. Fique à vontade, mulher, porque, na verdade, Paulo aconselha as mulheres a manter-se com véu e etc. Mas aquilo foi um ensino no contexto atual. E depois, outro dia, vamos falar sobre isso. Epa, pronto. Porque o apóstolo Paulo, ele fala muita coisa e cada carta tem o seu significado, o seu teor. Tá bem, ponto final! Ai, é um programa que não acaba mais, sinceramente. Quanto assim, internauta, obrigadíssimo pela presença. Foi uau! Vocês fizeram toda a diferença, vocês ficaram ali conosco. Nós caímos, voltamos, vocês sempre ali. Então, obrigado mesmo. Já sabe, amanhã.